Então vamos continuar aqui a nossa aula. Eu acredito que você esteja gostando dessa aula. Já deixa o like aqui antes de finalizar a aula aqui, porque vai valer a pena, eu garanto pra você. Na aula anterior a gente fez o quê? Construímos o layout aqui. Então se você não assistiu a aula, fica de novo o convite pra você. Clica aqui ó, no cardzinho, por aqui, no emulador. Agora a gente vai criar a lógica do nosso aplicativo. A gente vai dar vida para o nosso aplicativo através da programação. Essa que é a função da programação. Dar vida para aquilo que é sem graça, aquele que tá ali parado, né? A gente tem aqui uma interface bacaninha que a gente criou, mas sem a programação isso aqui é inútil. Vamos dizer assim. Agora a gente vai dar vida para o nosso aplicativo. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é renomear os meus componentes, ou seja, dar alguns apelidos para eles, umas identificações para eles, para que quando eu for aqui para a área de programação, eu possa estar manipulando eles através dos códigos. Então, eu meio que preciso apelidar eles, eu preciso dar uma identificação. O primeiro componente que eu vou estar dando apelido aí é o nosso edit text aqui, que é o cotação do dólar, é onde o usuário vai digitar a cotação do dólar. Então eu preciso identificar esse componente como cotação do dólar. Eu preciso saber que aqui é onde o usuário vai entrar com a cotação do dólar, beleza? Então eu vou vir aqui em atributos, lembra? Tudo que é propriedade dos nossos componentes, eles ficam em atributos. Eu vou rolar lá em cima, ó. E aqui nós temos o tipo, né, desse componente, ou seja, ele é um edit text, e aqui nós temos o ID. Por padrão, o Android Studio, ele já dá uma identificação aí para os nossos componentes. Esse é o nome que tá aqui, ó, edit text in person name, não é bacana, sabe? A gente precisa dar um nome mais interessante para ele aqui para a gente poder se localizar depois, né? Pra gente poder se organizar aqui, porque depois vira uma bagunça. Então eu vou vir aqui e vou escrever edit text cotação, tá? Eu vou colocar assim, cotação. Aí eu vou saber já que nesse edit text aqui é onde o usuário vai colocar a cotação do dólar. Fica a dica para você já ir de antemão, tá? Quando você for dar um nome de identificação para os seus componentes, certifique-se de que esse nome é descritivo para a função daquele componente, tá? Dessa maneira você consegue se organizar melhor nos seus projetos aí. Eu vou dar um enter, olha só aqui que ele aparece para mim. Opa, você quer trocar aquele nome lá, você quer renomear a fonte, né, de edit text person name para edit text cotação? Com certeza, tá? Eu vou vir aqui em refactor, tá refatorando. O que é refatorar? Ele vai mudar tudo quanto é tipo de lugar onde está o nome antigo, ele vai mudar agora para esse nome aqui de edit text cotação, para não dar erro, tá? A mesma coisa, eu vou vir aqui, ó, em quantidade de dólar. Também tá aquele nome mó estranho aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, edit text quantidade QTD dólar. Ou eu podia colocar só edit text QTD, né, que é a quantidade de dólar, mas vou deixar assim para poder ficar o mais descritivo possível, tá? Então eu vou dar um enter aqui, de novo ele está perguntando, você quer mudar esse nome gigantesco aqui, sem sentido, para esse nome aqui? Com certeza, eu vou clicar aqui, beleza. E o outro componente que eu preciso tá manipulando no nosso código, lá no meu código no caso, é esse resultado, que é o text resultado. Então eu vou vir aqui já, ó, colocar text resultado, que é o resultado convertido, tá? Vou dar um enter aqui, refactor. Beleza, já renomeei os componentes. O nosso botão, eu poderia também mudar o ID dele aqui, mas a gente não precisa. E agora a gente vai para esse daqui, ó, para esse arquivinho chamado de mainActivity.java. Se porventura o seu arquivo fechou, aqui ó, aconteceu isso aqui, você fechou sem querer, você pode estar abrindo ele aqui, ó, em mainActivity. Dá 2 cliques que ele vai abrir para você aí, beleza? Bom, então vamos lá, eu tô aqui dentro da parte de programação. É aqui que a gente dá vida pro nosso aplicativo, tá? É na parte do código, é quando a gente começa a codar. Então eu vou dar um enter aqui, ó, bem aqui dentro. Aqui, ó, vou dar um espaçamento. Aqui, entre Public Class, Main Activity, Extends, App Compact Activity, não se preocupa com esse monte de nome aqui, com o tempo você vai entendendo, mas é muito importante que você pegue o conceito exatamente do que eu tô passando para você aqui, e futuramente eu vou trazendo aulas separadas para não confundir. A ideia é você criar o seu primeiro aplicativo e sentir aí o que é desenvolver um aplicativo do absoluto zero. Aqui, eu vou importar os recursos que estão lá na minha interface. Então, por exemplo, o que eu tenho lá na minha interface? Eu vou vir aqui, ó. Eu tenho um edit text, eu tenho um text view e um outro text view aqui. Então eu vou vir aqui, vou importar eles. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, edit text. Quando eu coloco edit text, ele aparece para mim, ó, esse edit text que você está falando? Sim, eu vou dar um enter aqui. Olha só, apareceu aqui para mim, se eu clicar aqui, ó, import, ele importou os componentes WIDAs, né, no caso aqui, que são os componentes de edit text. Então eu vou começar a trabalhar com edit text. O bom da linguagem Java é justamente isso, tá? A linguagem Java, a linguagem Kotlin também, é que você consegue reaproveitar código. Tudo que é atribuído ao edit text já está previamente empacotado aqui dentro do Android Studio, dentro da linguagem Java ou dentro da linguagem Kotlin, se você preferir, se você estiver programando na linguagem Kotlin. Então eu estou importando aqui esse edit text. O primeiro edit text, né, que nós temos lá, que eu renomeei, é esse daqui, ó, cotação do dólar. Como que é o nome que está lá? Ó, edit text cotação. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar edit text cotação. Lembrando que eu coloquei cotacão, tá? A gente não coloca caracteres especiais aqui não, a gente coloca o mais simples possível. E um outro componente também que é do tipo edit text é o
quantidade de dólar. Então eu coloquei aqui edit text QTD dólar. Então eu vou vir aqui, ó, edit text QTD dólar. Opa, esse aqui não, assim. Desse jeito aqui, ponto e vírgula. Por que eu coloquei os dois na mesma linha aqui? Só coloquei uma vírgula para poder separar. Porque esses dois componentes são do tipo edit text. Agora, o nosso text view, ele não é do tipo edit text. Então eu preciso vir aqui e importar o text view também. Apareceu aqui, eu já dou um enter para ele já fazer a importação automática para mim aqui, né? Essa que é a vantagem de utilizar uma IDE. E eu vou colocar txt, né, que eu já lembro aqui, txt text resultado. Só para poder revisar para vocês aqui, ficar o mais claro possível, como é que eu sei que um componente, qual que é o tipo desse componente? Esse componente aqui, como é que eu sei que ele é um text view? Você vai vir aqui, ó, em Activity Main, lá na sua interface, você vai selecionar o componente e aqui ele aparece, ó, tá vendo? Text view, ou seja, o tipo desse componente é text view. Então quando você for importar ele aqui para o seu projeto, para a parte de programação, você sabe que o tipo dele é text view e você vai colocar aqui. Agora, o que eu fiz aqui exatamente? Dentro do Android Studio, a gente não consegue alterar os componentes diretamente. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, mexer nos atributos do componente aqui diretamente lá na interface. Ou seja, se eu quiser trocar as cores aqui desse botão, mexer nessas informações aqui, eu preciso meio que criar um representante para esse componente como uma maneira segura, tá? Eu preciso meio que garantir que eu não consiga alterar diretamente os atributos, né, que é essas configurações aqui, ó, atributos de componente diretamente do código. Então, isso aqui que eu estou fazendo criando aqui no caso, são representantes dos componentes de interface que está lá no nosso design. Então esse edit text aqui cotação não é o edit text cotação que está lá, mas sim um representante dele. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso avisar no meu código que esse edit text cotação ele está representando o edit text cotação lá da minha interface. E esse aqui também, ó, edit text quantidade de dólar, o txt text resultado também. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, bem aqui entre set content view, né? Ó, repare bem que é aqui dentro, tá? Repare isso aqui porque se você escrever fora disso daqui vai dar erro aí no seu código. Então aqui eu vou fazer o quê? Ó, eu vou falar assim, ó, edit text cotação, tá vendo aqui? Ele apareceu, edit text cotação. Faça o seguinte, Android Studio, faça o seguinte: find view by ID, ou seja, procure um componente, né? Quando a gente fala de view, a gente está falando de componente. Procure um componente pelo ID. Lembra que a gente deu um ID lá para o nosso componente? Aqui, ó, a gente deu um ID para esse componente aqui. A gente deu um apelido para ele aqui, ó, no ID de cotação. Então eu tô falando aqui no meu código. Procure um componente pelo ID. Onde vai estar esse componente? Ele vai estar dentro da pasta r.id. Quando eu coloco um ponto, ele vai trazer para mim exatamente onde estão os IDs dos meus componentes. Quando a gente coloca um ID lá na interface, ele vem para essa pasta aqui, ó. Então ele está dentro de R maiúsculo, ponto, ID. É onde o Android Studio organiza os IDs. Então eu vou pegar aqui, qual que é? É o text cotação dólar, ID de text cotação. Eu vou dar 2 cliques, ponto e vírgula. Então o que ele está fazendo? Olha, esse recurso aqui que a gente criou, ele é um representante do componente que está lá na nossa interface. Como é que ele fez isso? Simplesmente atribuindo aí esse recurso aqui para esse componente. Agora sim, pessoal, que a gente vai pegar e vai conseguir mexer no nosso componente através desse representante. Então eu preciso sempre fazer isso nos meus componentes, tá? E o mesmo a gente vai fazer aqui com o edit texto quantidade de dólar. Eu vou clicar aqui, vou falar aqui que recebe find view by ID, ou seja, procure pelo ID, r.id, né, eu vou dar 2 cliques aqui, ponto, qual que é? Edit text quantidade de dólar e ponto e vírgula. A gente tem mais um aqui, vou dar 2 enters aqui para poder separar, né? Porque edit text aqui é um tipo, tá? E agora a gente vai fazer o text view, ó. Text, cadê o text? Ó, txt, text resultado, né? No caso aqui, txt, text resultado, né? Eu vou colocar aqui, que recebe também um find view by id, r.id, ponto. Cadê o text? Ó, text resultado. Só que repare o seguinte, txt, text resultado, não ficou bacana. Então eu posso vir aqui, ó, e mudar para text resultado, igual tá lá também na nossa interface. Ele gerou um erro porque eu preciso deixar certinho, preciso deixar igual aqui, ó, text resultado, beleza? Fica mais bacana, porque txt não faz sentido. Agora o que a gente vai fazer? Agora é a hora de a gente criar a lógica do nosso aplicativo. Como que eu faço isso? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, entre essa chave aqui e essa chave aqui, esse fechamento de chaves, aqui, ó, bem aqui, eu vou dar alguns enters aqui dentro. E aqui dentro eu vou criar um método que vai ser responsável por fazer toda essa operação de converter dólar em real. Quando você ouvir falar em métodos e funções também, que o pessoal comenta bastante sobre métodos e funções, como o nome já sugere na questão de função, é um bloco de código que é responsável por uma função determinada. Então eu vou vir aqui, eu vou escrever essas palavrinhas reservadas aqui, ó, public, void,
calcular, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que esse método ele é público, ou seja, ele é visível em todo local aqui do meu projeto. Então ele é público, então de qualquer lugar eu consigo enxergar esse método aqui. Ele é void porque ele não retorna nada. Essa questão de retornar ou não retornar é um assunto mais avançado, é mais ligado à orientação ao objeto. Então futuramente a gente pode estar entrando mais a fundo nesse assunto. Mas já fica um conselho para você, se você quer aprender sobre Java avançado mesmo, aprender tudo sobre orientação ao objeto, link na descrição de um treinamento que eu indico para os meus alunos, tá? Vale muito a pena, então você pode estar conferindo aqui embaixo. Se eu esqueci de colocar, você me cobra que eu envio para você aí. Mas, por hora, entenda que essa função, ela não retorna mais nada, a não ser a função dela aqui, que é calcular. E aqui é o nome que eu estou dando para ela, né? Que é a função dela, que é calcular. Só que, na verdade, eu vou colocar um outro nome aqui, que é converter. Calcular não faz sentido, certo? Converter, que é a função dela, vai ser converter valor dólar em real, tá? Abro e fecho parênteses e beleza. Então eu estou delimitando essa abertura e fechamento aqui de chaves, na verdade. Não é parênteses, é chaves, tá? Porém, para esse método ser enxergado lá na nossa interface, ou seja, para ele poder ser enxergado e ser manipulado aqui na nossa interface, eu preciso passar aqui para ele que ele seja um componente. Então eu preciso colocar um atributo aqui chamado de view, que é aqui, ó, view, o jeitinho que tá aqui, eu vou dar um enter e vou colocar view aqui também. Ou seja, eu tô falando que esse método, ele pode ser enxergado lá na nossa interface, tá? Lembrando que isso daqui eu tô passando para vocês, tô tentando passar de uma maneira mais simplificada, mas tem alguns assuntos que é orientação a objeto. Então, de novo, fica a dica para você, se você quer se especializar na programação de Java, link na descrição aqui, vale muito a pena para você poder estar expandindo seus conhecimentos aí, tá? Agora é o seguinte, eu quero pegar as informações que o usuário vai digitar aqui e eu preciso trabalhar com essas informações, ou seja, eu preciso converter, eu preciso utilizar uma fórmula, depois eu preciso salvar esse resultado em algum lugar. E na programação, a gente faz isso utilizando variáveis. Variáveis são espaços na memória do seu computador ou do seu celular, responsáveis por salvar números e informações temporariamente ali para você poder estar manipulando elas aí. Então eu vou vir aqui e vou criar uma variável do tipo double. Por que double? Dentro da programação existe vários tipos. Você tem o double, que vai receber números reais, por exemplo, 1.50, 2.50, né? Por exemplo, moeda, né? A moeda é um peso de uma pessoa, a altura de uma pessoa, são números fracionados, né? Que a gente chama de ponto flutuante. Então é o tipo double. Números, por exemplo, igual idade, 10, 20, 25 anos, né? 30, 40, 50, números inteiros a gente usa o tipo inteiro. E eu preciso especificar isso na linguagem Java, tá? Então aqui eu vou especificar que o valor que vai entrar na minha variável é do tipo double, porque é um valor em dólar, né? Que a gente vai estar convertendo. A gente vai estar trabalhando com números fracionados. Então eu vou vir aqui e vou escrever, ó, quanti dólar, do jeito que tá aqui. Tá, vou abreviar, tranquilo, mas eu poderia colocar quantidade de dólar. E eu vou falar que essa variável, esse espaço na memória, vai receber o quê? Um valor que está lá no nosso edit text, quantidade de dólar, não é? Quantidade de dólar. Então, o que o usuário digitar dentro do nosso componente edit text, quantidade de dólar, eu vou colocar um ponto aqui, eu vou pegar get text, aqui ó, pegar o texto que está lá dentro, vou dar 2 cliques aqui, ponto, que é uma string. Por mais que a gente está trabalhando com números, dentro dos componentes, todos os componentes no caso, mesmo que sejam números, eles passam texto. Só que aqui está aparecendo uma mensagem, olha aqui, que mensagem está aparecendo? Ele está falando que é um tipo incompatível. Eu preciso migrar a quantidade de dólar para o tipo string, ó, type to string. E o tipo que eu estou utilizando aqui é o tipo double, que é o tipo numérico. Mas existe um recurso que eu posso estar utilizando aqui, que é o quê? Que é converter essa informação para o tipo double. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, vou usar o double, ponto, parse double, e aqui dentro de parênteses eu vou recortar isso aqui, ó. Vou recortar esse texto aqui, esse código, vou colocar aqui dentro, e olha só o que eu estou fazendo. Eu estou falando para a minha linguagem Java que ela vai simplesmente pegar essa informação e converter para o tipo double. Isso aqui a gente chama dentro da programação de casting. Eu vou minimizar isso aqui para vocês poderem verem mais texto aí, né? E a mesma coisa eu vou fazer com o nosso edit text cotação. Eu vou criar uma outra variável, double, chamada de valor dólar, recebendo, eu já vou fazer até esse casting aqui já, né? No caso aqui, double, ponto, parse double, edit o que? Text, cotação dólar, certo? E aqui eu vou colocar ponto, pegue o texto, né? Traduzindo aqui, get text, do tipo string aí, né? Que é o texto em string, ponto e vírgula, e joga para dentro de valor dólar. Então, basicamente, aqui o que está acontecendo? Toda a informação que o usuário está digitando nos componentes lá de interface está sendo armazenada aqui dentro desse valor dólar, dentro dessa variável. Esses dias eu estava com uma dificuldade com interfaces utilizando aí a linguagem Kotlin. Para quem me conhece sabe que eu utilizo a linguagem Java. Aí para mim tá tranquilo, só que eu fiquei em dúvida de implementar algo utilizando interface. Aí o que eu fiz? Fui pesquisar na internet
foi aprender com o melhor. Dá uma olhada aqui. Nosso queridíssimo Thiago Aguiar, utilizando aí o Android Express. Se você assistir a minha aula aqui, muitas das vezes você imagina que eu detenho todo o conhecimento do mundo na área de programação, só que não. Todo desenvolvedor, todo programador precisa estar renovando seus conhecimentos. E comigo não é diferente. A diferença é que eu dou valor no meu tempo e vou investir meu tempo aí aprendendo com quem realmente sabe. Se você quer aprender a criar aplicativos Android utilizando a linguagem Kotlin, clica no link na descrição aí, desconto especial para você que é aluno Areatec Brasil. Te vejo aqui no treinamento. Agora sim eu consigo estar trabalhando com essas variáveis aqui. Agora eu vou criar uma outra variável, ó, double, valor convertido, recebe. Qual que é a fórmula aí para a gente poder estar convertendo dólar em real? Eu vou pegar o valor do dólar vezes a quantidade de dólar que eu quero converter. Dessa maneira, eu vou passar aí para dentro da minha variável valor convertido o total em reais. E agora é a hora de a gente exibir a informação para o usuário. Lembra lá do nosso componente text resultado? Eu vou vir aqui, ó, text resultado, ponto. Set text, que vem de setar do texto, ou seja, alterar o texto. Vou colocar entre aspas, aqui, aspas duplas no caso aqui. Quando a gente fala de texto dentro da programação, dentro da linguagem Java, pelo menos, quando a gente fala de texto, a gente fala de aspas duplas. Tudo que está em aspas duplas se torna texto, né? Interpretado como texto aí. RS, dois pontos, espaço, fora de aspas aqui, eu vou dar um espaço, mais espaço, e eu vou colocar a nossa variável valor convertido. Agora, beleza, agora o que acontece? Aqui, eu vou voltar lá para minha Activity Main, que é o meu design, vou reexecutar o meu projeto e tem algumas observações muito importantes que você precisa saber antes aí de finalizar essa aula. Ó, terminate, ele vai reexecutar o nosso projeto, beleza? Não gerou nenhum erro, tranquilo. Eu vou colocar aqui um exemplo, aqui, eu vou clicar aqui, eu vou colocar um exemplo aqui de cotação do dólar. Vamos dizer que o dólar está 5,15, beleza? Quantidade de dólares que eu quero converter. Eu quero converter aí 100 dólares. Clico em converter. Olha só, não acontece nada, porque eu não atribuí para o nosso botão aquele método que a gente criou. Então eu preciso vir aqui no botão e procurar por onClick, ou seja, quando clicar. Quando clicar, execute o método converter, que é justamente o nome desse método aqui, ó. Não é o método que a gente acabou de criar. Então ele está sendo visualizado lá no nosso onClick, aqui na nossa interface, beleza? Então eu vou reexecutar nosso projeto, terminate, vou colocar de novo aqui, o preço do dólar hoje, a cotação está 5,10, a quantidade de dólar que eu quero converter é de 100 dólares aqui, converter, e olha só, ele colocou um número aqui de 500 reais, né? Então 100 dólares hoje, nessa cotação, vai dar 509 reais e 99 e um número aqui, um monte de número aqui na frente aqui. Dica extra para você que ficou até o final dessa aula aqui, você merece, que é justamente como limitar essas casas decimais utilizando a linguagem Java. Para isso, é bem tranquilo, a gente vai utilizar um recurso da própria linguagem Java, que é o recurso decimal format, eu vou dar um enter, espaço, decimal, recebe um new decimal format. Entre aspas, eu vou passar aqui as casas decimais. Então eu vou colocar 0.00. Aqui eu vou colocar ponto e vírgula. Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou falando que eu vou criar um objeto aqui. Esse aqui é orientação objeto. Então fica a dica para você. Se especializa aí na linguagem Java, vou deixar na descrição. Na verdade a palavra é decimal aqui no caso, né? Decimal format. Então eu estou criando um objeto decimal que vai ter aí os atributos de uma formatação com duas casas decimais. Daí eu vou criar uma variável do tipo string com o nome de valor formatado que recebe o decimal que a gente criou aqui em cima, né? Que é o nosso objeto ponto format. E aqui dentro eu vou passar a variável que eu quero formatar, que é o valor convertido. Vou colocar aqui, ó, um ponto e vírgula. E no lugar desse valor convertido aqui, que a gente vai exibir, eu vou colocar essa string que já está com o valor formatado aqui, ó. Valor formatado. Será que vai dar certo? Vamos lá reexecutar o nosso projeto. Ó. Vou reexecutar, vou clicar aqui em cima, beleza, terminate. Eu vou usar o mesmo exemplo, né? 5.10, vou ver aqui embaixo, quantidade de dólar, eu vou colocar 100 dólares aqui, vou abaixar, converter, e olha que bonitinho que ficou, né? Ficou muito mais interessante aqui agora, com o valor de 5,10. E recado importante para você aqui, peraí, hein?
Para essa aula ficar completona, eu preciso te fazer só uma pergunta, porém muito importante. Você já percebeu que quando você cria um novo projeto no Android Studio, aparece para você duas opções de linguagem de programação, o Java e o Kotlin, certo? E nas versões mais recentes do Android Studio, eu percebi que o Kotlin aparece como padrão, ou seja, se eu quero programar o meu aplicativo utilizando a linguagem Java, eu vou ter que clicar ali no campo das linguagens de programação e selecionar o Java. A pergunta que me surgiu é, será que isso é algum sinal de que o Kotlin está ganhando mais mercado do que o Java? Eu fiquei tão pensativo nesse assunto que, melhor do que eu sair pesquisando pela internet, eu entrei em contato com um amigo meu, que é outro desenvolvedor sênior, justamente para saber se ele está por dentro de alguma novidade sobre esse assunto aí. E eu escolhi justamente esse meu amigo, porque além dele ser desenvolvedor, ele também é recrutador de desenvolvedores, então o cara tá por dentro. E a notícia que ele me deu sobre esse assunto foi extremamente assustador. Sendo assim, eu convidei ele para um vídeo para poder esclarecer para vocês de uma vez por todas sobre essa questão da linguagem Java versus a linguagem Kotlin. E eu vou deixar nesse cardzinho para você poder clicar e assistir com exclusividade para você não ficar de fora. Clique aqui e vai direto para esse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Um grande abraço, te vejo no nosso próximo vídeo.